Caríssimos alunos, estamos aqui hoje na continuidade das nossas aulas, né? Então hoje nós vamos falar sobre porcentagem, certo? A porcentagem vai ser o nosso tema de hoje. Então a gente vai falar sobre o que seria porcentagem. Então a porcentagem tem a ver com o número 100, trabalhando com 100. É por isso que o nome diz assim, ó, porcentagem. Tem a ver com o número 100. E de que forma? É sempre você se baseia com o número 100. Por exemplo, tem assim, ó. Exemplo. Represente na forma de porcentagem. Vamos representar na forma de porcentagem, certo? Aí coloca aqui uma fração, por exemplo, 1 sobre 2, que nós chamamos de 1/2, metade. Então metade nada mais é que você dividir, ó, um real para duas pessoas, né? No caso vai dar 50 centavos. Então 50, aí você escreve 50 centavos, nós escrevemos, como está lá em porcentagem, duas casas decimais, significa por cento. Então é 0,50, então pode você escrever. Isso daqui, para você transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100, vezes 100. Sempre multiplica por 100, divide e multiplica por 100. Dá 50, né? 50 centavos aqui vezes 100, é só vir andar para o lado direito duas casas, 1, 2, 50. Aí você utiliza o símbolo de porcentagem, ó, 50%. Que na realidade 50% é 50 sobre 100, né? Se você escreve a forma de fração, que você representa assim, ó. Bom, aí você representou na forma de porcentagem. Assim, toda fração você escreve na forma de porcentos. Por exemplo, se fosse 3 para 4, 3 quartos. A fração 3 sobre 4 equivale a quantos por cento? Aí você divide, ó. 3 reais para 4 pessoas vai dar 75 centavos. Aí pronto, 75 centavos vezes 100. Aí você tem 75 centavos vezes 100 é 75%. Tá certo? E assim qualquer fração você pode representar. Uma outra, letra C, se colocasse assim, 1 quarto, 1 sobre 4, que é 1 quarto. Essa fração aqui equivale a quantos por cento? Aí você divide, ó, 1 real para 4 dá 25 centavos. 25 centavos vezes 100, aí você representa, né, 25%. Então tem a ver com o número 100, certo? Então toda fração dividimos e multiplicamos por 100, aí você vai ter a taxa da fração em porcentagem. Então 1 sobre 2, sempre a porcentagem dele aqui é 50%, que é a metade. 3 quartos é 75%. 1 quarto é 25%, e assim sucessivamente. Sim, voltando aqui ao nosso assunto. O segundo exemplo sobre porcentagem é o inverso. Ó. Você tem assim, escreva na forma de fração. Como a porcentagem ela tem vice-versa, a fração, eu posso representar a fração, uma fração em porcentagem, né? Divide-se a fração, vai dar o tempo percentual. Agora, se eu tiver a porcentagem, quiser transformar em fração, é a mesma coisa. Eu tenho assim, ó, 35%. Esse símbolo aqui de porcentagem tem a ver com o número 100, ó. Na realidade, esse porcentagem aqui, esse símbolozinho aqui, ó, o 100, que tem base com a porcentagem, ele se torna assim, ó, o 1 fica uma barra e esse 2 zero fica aqui, no sentido de porcentagem, certo? Aí fica o símbolo de porcentagem nesse sentido.
Então eu tenho 35%. Então vai ser 35 sobre 100, é 35%. Aí você representou na forma de fração. É uma das maneiras. Se eu quiser representar essa fração, simplificar ela, diminuir, ficar redutível, é só você. Aqui nós chamamos fração setesimal, certo? Que é com o número 100 embaixo. Aí você só dividir por 5, ó. Divide de cima e embaixo por 5. Aí você vai encontrar outra fração equivalente a essa. Por exemplo, ó, 35 por 5 vai dar 7. E 100 por 5 vai dar 20. Então, isso aqui é uma fração que tem o mesmo valor dessa aqui, que é representada por essa porcentagem. Certo? E também esse tempo percentual aqui eu posso representar em forma decimal, que a gente vai ver mais na frente, o terceiro exemplo. Então, por enquanto, ele quer só para transformar em fração. Então, pode ser essa fração, ó, 35%, é 35 sobre 100. Se quiser simplificar, pode ser essas duas frações, só que uma é com número 100, que é na porcentagem mesmo, e a outra fração é equivalente a ela, mas tem o mesmo valor. Se você quiser transformar essa daqui em porcentagem, é só dividir 7 por 20 e multiplicar por 100. Aí você terá a forma de fração em porcentagem. Vou fazer aqui a letra B para darmos mais, ficar mais raciocínio, mais fácil. Então, ó, 45%. Ó, qual seria a fração dela? Certo? A fração seria você pegar o 45 e dividir por 100, porque é 45%, então ficaria assim, ó. Pronto, aí você escreveu na forma de fração. Se ele quiser a fração irredutível, aí você vai simplificando. Como é 45 e 100, você pode dividir por 5 de novo. Ó, divide por 5. Aí vai dar, ó, 45 por 5 dá 9 e 100 por 5 dá 20. Fica 9 20avos, né? A fração que você faz. E assim tem outras mais práticas, né, que você pode fazer, sempre dividindo por 100. Se eu tivesse, por exemplo, que é bem fácil, 15%, ó. 15% na forma de fração. Aí é só colocar, fica 15 sobre 100. Certo? Pronto, e aqui você já tem a fração septesimal, que é com 100 embaixo. Se quiser mais irredutível, é só dividir por 5. A grande maioria da porcentagem você divide por 5, mas tem outro número também que você pode simplificar. Vai depender do número que vai vir na fração. Então 15 para 5 dá 3. E 100 por 5 dá 20. Fica 3 20avos. Sim, no terceiro exemplo nós vamos trabalhar com a porcentagem, só que eu quero que você escreva na forma decimal. A forma decimal é aquela que apresenta a vírgula. Então o que é que você faz? Você tem assim, ó, escreva na forma decimal. Então 25%. Então você bota, ó, é 25 sobre 100. Aí aqui está na forma de fração. Como ele quer na forma decimal, é só você colocar a vírgula, ó, 25 dividido por 100. Como tem duas casas de decimal, a vírgula vai ficar com dois números aqui em cima do 25. Como o 25 já tem dois números, vai ficar assim, ó, 25, dois números, vou colocar a vírgula, aí fica 0,25. Então aqui é 0,25 significa 25%, 25 centésimos. Então 25%. Então você escreve assim, porcentagem, fração e decimal. Os três têm o mesmo, são os mesmos valores, são equivalentes. Só que eu tenho na forma decimal, forma de fração e porcentagem. Tá? As três formas de você escrever. 20% é a mesma coisa, ó, fica 20 sobre 100. Então 20 sobre 100 é a mesma coisa, 0,2 eu posso botar o 20, que é para ficar entendido, mas esse zero aqui eu posso tirar, ó. Mas como também em porcentagem, trabalho número 100, bota aqui o 20, que é 20%. Tá?
Então, as três maneiras: porcentagem, fração e decimal. A mesma coisa com 5%. Ó. 5% é 5 sobre 100. Então, 5%. Ou, né, que é a forma decimal que ele quer. Agora, o 5 só tem um número. O 100 tem 2 zeros. Quando eu botar vírgula, eu vou completar. O 5 só tem um. Mas vai ter que ser 2 cada decimal do zero aqui, ó. 100 tem 2 zeros. Aí o 5 vai ficar 1, aí eu boto 2, aí que eu coloco a vírgula. Fica 0,05. Isso aqui é 5%. Então, representado 5%. E o 10% também, mesma coisa. Ó. 10 dividido por 100 é 10%. 10 sobre 100. Ou, em forma decimal, vai ficar do lado. O 10 é do número. Vai ficar 0,10. Que é 10%. Certo? Então tá aqui as três maneiras. Ó. Fração, né? Que no caso meio, fração. Aqui é o número decimais, número com vírgula. E aqui a porcentagem que cada um representa. Tá? Agora vamos fazer uns cálculos. Sim, continuando. Com a nossa porcentagem, a gente vai ver uma situação que a gente usa propriamente para calcular a porcentagem. Ele pergunta assim, ó. Um desconto de 7 mil reais em relação a 25 mil equivale a quantos por cento? Certo? Então, questão desse tipo aqui, vai perguntando na questão, tem vários tipos, nós vamos ver as maneiras mais que pode aparecer. Quando ele fala assim, ó, desconto de 7 mil reais em relação a 25, você vai armar uma fração. 7 mil, você escreve assim, ó, 7 mil em relação ao valor total, que ele fala 25 mil. Ó. Então, vai ser quanto a divisão? Aí você já imagina, ó, vou dividir aqui fração. Quando tiver fração, números em cima e embaixo tiver zero, você elimina esses zeros. Ó. Tá. Pronto, aí ficou a fração assim, ó. 7 para 25. Aí para você, como ele quer em porcentagem, é só você transformar. Ó. Porcentagem trabalha com o número 100. Aí você, nesse caso aqui, você vê, ó, que 25 para dar 100, a fração tem que trabalhar com 100, você só multiplicar 25 por 4. 25 vezes 4 dá 100. Aí você multiplica por 4, 25 e o 7 também, ó. 7 por 4. Aí, ó, 7 vezes 4 dá 28. Então, nós dizemos que é 28 sobre 100, ó, 28%. Então, a resposta aqui dessa questão seria 28 e botar o símbolo 100. 28 sobre 100, 28%. Então, 7 mil em relação a 25 mil equivale a 28%. Certo? Sim, dando continuidade. O quinto exemplo, ele fala assim, a comparação. Ele pergunta assim, qual é a porcentagem de 3 para 8? 3 para 8. Sim, então nesse problema aqui, né, 3 para 8. Então é um problema prático. Qual é a porcentagem de 3 para 8? Eu vou comparar dois números. Se é 3 por 8, você vai só dividir, fazer a continha. 3 dividido por 8. Aí nesse caso aqui, ó, eu tenho que botar uma fração que seja 100, mais 8, você não tem um número exato, você multiplicar para dar 100. Aí nesse caso aqui nós vamos fazer a continha de dividir, ó, dividir 3 reais para 8 pessoas. Aí faça a continha, ó, 3 reais para 8 pessoas. Certo? Aí vamos dividir, 3 por 8 não pode, porque 3 é menor. O que é que nós fazemos aqui? Aí você acrescenta um zero aqui e 0, aqui no quociente. Aí vamos dividir, ó. 30 por 8, aí vai dar 3, 4 demais, então 3 vezes 8, 24, para 30, falta 6. Aí eu vou colocando 0 lá, e não precisa mais botar 0 aqui não, só se o número que eu baixar for menor. Ó, 60 é maior que 8, eu posso dividir. 60 por 8, vai dar quanto? Vai dar 8 vezes 8, 64, é demais, então é 7. Então, 7 vezes 8 dá 56. Para 60, falta 4. Eu coloco mais outro zero. Do 4, se eu botei um zero, ficou 40. É maior que 8, pode. 40 dividido para 8 dá 5.
Aí eu faço 5 vezes 8, 40. Para 40 nada. Pronto, vamos dividir a fração. 3 por 8. Deu esse resultado aqui, ó. 0,375. Aí eu quero saber em porcentagem, certo? É só você andar duas casas decimais aqui, ó. Multiplicar esse número por 100, ó. Vezes 100. Aí você vai achar a porcentagem. Multiplicar por 100, dividir a fração, deu esse resultado. Multiplicar por 100 vai me dar em porcentagem. Multiplicar por 100 é só andar a vírgula duas casas. Ó. Se eu estar aqui, você pula uma 2, para assim, ó, 37,5. Aí eu boto no símbolo. 37,5%. Então, R$3 para 8 pessoas equivale a 37,5%. Sim, dando continuidade ao nosso último exemplo aqui, para nós finalizar a aula de hoje. Em relação à porcentagem, sempre a comparação e divisão. Quando eu fizer assim, ó, qual é a porcentagem de 80 para 150, você vai comparar, né? 80 para 150, um número com o outro. Aí você vai dividir, ó. Vamos fazer a conta de divisão. 80 dividido por 150, que é a quantidade que ele está comparando. Aí nesse caso aqui, ó, já teria o zero em cima e embaixo. Porque 150 tem que descer para 100, mas não tem como você multiplicar ou dividir esse número para dar 100. Então tem que arranjar outra maneira, que é cancelando. Um zero em cima, um zero embaixo, sobrou 8 sobre 15. Então nós vamos dividir R$8 para 15 pessoas. Aí vamos fazer a continha, ó. R$8 dividido para 15. Certo? Número que é menor do que o que eu quero dividir, aí não pode. Né? Nós vamos fazer o que? Acrescentar o zero, né? Bota um zero aqui e 0,1% aqui. Nós vamos dividir 80 por 15. 80 tem quantos? 15. Aí você vai, né? 5 dá 75, 6 dá 90, passa. Então aqui é 5. Então 5 vezes 15 dá 75. Para 80 falta 5. Eu boto 5 aqui. 5 é menor que 15, não pode. Eu boto um 0 aqui. Ficou 50. 50 tem quantos? 15. Aí vai ter 3. Aí 3 vezes 15 dá 45. Para 50 falta 5. Aí vai dar 0 aqui. E vai dar 3. 3 vezes 15 dá 45, para 55. Essa divisão aqui sempre vai ser o mesmo 3, certo? Então a gente vai arredondar ela aqui no valor. Então R$8 para 15 pessoas vai dar na realidade esse número bem aqui, ó. Vai dar 0,53333, infinito 3. Aí como você tem que multiplicar por 100, você, né, anda essas duas casas, vai ficar 53,33%, não é exata, então vai dar essa porcentagem aqui, ó. Certo? 53,33% que você representou. Se for para você arredondar aqui, poderia ficar arredondar só no 53%, que não é exata, né? Então ficaria assim, nessa situação. Então, terminaremos nossa atividade de hoje e vocês tentam fazer um exercício do livro, que nós temos sobre porcentagem, e durante a semana nós vamos responder com vocês. É na página 21, as 5 primeiras questões, de 1 a 5. Tá certo? Então tá, até a próxima.